todos irá abordar o limbo jurídico previdenciário. Então, é muito recorrente nas empresas acontecer a seguinte situação. O empregado segurado, ele está em gozo de auxílio-doença, porém, ele solicita a prorrogação deste benefício ou ele é convocado pela Operação Pente Fino e passa por perícia médica no INSS. O perito constata que este trabalhador segurado, ele adquiriu a capacidade laborativa, concedendo a alta e, por consequência, a cessação do benefício previdenciário dele, ou seja, do auxílio-doença. É importante frisar que durante o período em que esteve em auxílio-doença, o contrato de trabalho é suspenso. Então, o que vai acontecer? Esse empregado, ele vai dirigir-se à empresa e comunicar que o auxílio-doença dele foi cessado pelo fato do perito ter constatado a capacidade laborativa dele. E vai solicitar, vai pedir para que retorne. O que a empresa vai fazer? A empresa vai encaminhar ele para uma avaliação médica com o médico do trabalho da empresa. Todavia, o médico do trabalho constata que ele está incapaz para o exercício da função e vamos até mais além, bem como para as demais funções na empresa em que ele trabalha. Então ele está incapaz. Existem dois pareceres conflitantes. Perícia do INSS diz que ele está capaz para o trabalho. O médico do trabalho diz que não. Então o que vai acontecer? Ele não recebe o benefício previdenciário e não recebe o salário. Esse período em que ele não recebe nenhum nem outro é chamado de limbo jurídico previdenciário. E pergunta-se, quem é o responsável pelo pagamento do salário dele? É a empresa. A empresa é a responsável pelo pagamento, porque o contrato não está mais suspenso, portanto, vigente todas as cláusulas. Mas se a empresa não o recebe, pelo fato do médico do trabalho constatar que ele está impossibilitado, e que realmente ele está, vamos nessa situação que realmente ele não tem condições, porque se a empresa readmiti-lo, pode acontecer um acidente do trabalho, está, como é que a gente pode dizer, correndo risco tanto ele como terceiros. Então a empresa não reaproveita ele, nem em outra função. O que pode ser feito nessa situação? Essa situação é uma situação muito complicada, tanto para o empregador como para o empregado. Nós temos que olhar os dois lados. Por quê? Porque o empregado, ele fica sem um salário. E o empregador, ele tem a obrigação de pagar esse salário, que é uma verba alimentar. Esse empregado, ele pode até ajuizar uma ação trabalhista pleiteando os salários, bem como até uma indenização. Por quê? Porque a empresa tem a função social e ela não cumprindo essa função social pode gerar uma indenização por danos morais. Então, o que acontece? O empregado tem essa alternativa, como também a empresa também pode recorrer ao INSS contestando a perícia do INSS. Mas durante esse período em que ajuizadas as ações, que demora a solução, como é que fica? A empresa, ela é responsável pelo pagamento dos salários. Então, você segurado, trabalhador, e você também empresário que encontra-se nessa situação, que é muito comum acontecer este fato, procure esclarecer todos os direitos, todas as possibilidades que você tem para resolver esse conflito, que é readmitir o funcionário ou não, quais as consequências de readmitir e quais são as consequências de não. Então, procure seus direitos. Muito obrigada pela atenção.